Deus ama quando a gente está interessado na vontade dele para nós. Fala galera do Jesus! Hoje a gente vai conversar sobre carências. Sim, esse é um assunto muito importante para o jovem cristão, porque a decisão de com quem você vai se casar é a segunda decisão mais importante da sua vida e ela precisa ser tomada com o máximo de cuidado possível, porque a decisão de com quem você vai se casar vai afetar o seu futuro, vai afetar como vai ser a sua família, como que vai ser o seu nível de entrega a Deus. Então você precisa tomar cuidado com essa decisão. E lá em Provérbios 24, versículo 3 e 4 diz assim: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Se você não percebeu, esse texto aqui está falando de uma casa, de um lar. E para esse lar ter um ambiente precioso, um ambiente agradável, um ambiente onde o Espírito Santo habita, você precisa ter sabedoria, discernimento e conhecimento. E essas três coisas a gente tem através do Espírito Santo. E é por isso que na sua decisão de com quem você vai se casar, você precisa contar com a opinião de Deus para isso. Eu lembro que quando eu era mais jovem, com uns 16 anos de idade mais ou menos, eu estava prestes a entrar na faculdade e eu tinha assistido uma pregação do pastor Lucinho, que ele falava assim, aquele texto, aquela passagem onde João olha para o céu e ouve uma voz que sai do trono dizendo: sobe para cá que eu vou te mostrar as coisas que ainda vão acontecer. E aí o pastor Lucinho falou assim: olha, menina, mulher que está aí querendo ter um compromisso com alguém, querendo namorar, você precisa subir para lá, estar em Deus, e quando você está em Deus, Ele vai te mostrar as coisas que vão acontecer. Então você não precisa se relacionar com pessoas que não é da vontade de Deus para você, porque você pode contar com a opinião de Deus a respeito dos seus relacionamentos. E aquilo dali pra mim foi uma chave que virou, porque eu estava prestes a entrar na faculdade e eu estava muito carente. Eu queria muito ter um namorado, depois se tornasse um noivo e depois um esposo, né? E como eu estava muito carente, obviamente que as minhas tomadas de decisões não estavam sendo muito boas, então eu contava muito com a ajuda do Espírito Santo. E no meu primeiro período da faculdade, quando eu chegava a me interessar por algum rapaz, eu lembro que eu chegava em casa e orava e falava assim: Senhor, eu estou interessada nesse rapaz, mas eu só quero me relacionar com ele se for da sua vontade. E eu lembro que diversas vezes o Espírito Santo me falou não. Teve até uma vez que o Espírito Santo falou assim: filha, amanhã observa essa pessoa que você está interessada, que eu vou te mostrar. E você vai ver se essa pessoa é ou não da minha vontade através disso que eu vou te mostrar. E eu lembro que o rapaz, ele estava lá conversando com os amigos dele e ele deixou escapar que ele realmente ia para a igreja, mas isso não era algo sério para ele. E eu achando que ele era um crente fervoroso. E eu lembro que depois que eu ouvi isso dele, que ele gostava de ir para baladas e tal, eu falei: olha, esse é o sinal do Espírito Santo, que eu devo guardar o meu coração e não entregar o meu coração para essa pessoa. E obviamente isso aconteceu várias vezes, porque eu estava muito carente, então para mim todo mundo que apareceu falava: esse é o meu esposo. E obviamente não era o meu esposo. E quando eu conheci o Renan, aconteceu a mesma coisa, mas eu estava tão acostumada a ir perguntar a Deus a opinião dele a respeito dos rapazes que eu me interessava, que aconteceu que quando eu conheci o Renan, Jesus falou assim: filha, agora me pergunta, faz aquela pergunta que você costuma fazer, qual é a minha opinião a respeito desse rapaz? Só que eu já sabia, porque eu sentia no meu coração uma paz muito grande, eu tinha certeza que era o Renan. E quando eu perguntei, não foi diferente, a resposta de Deus, Ele realmente me disse que o Renan era alguém que estava no coração dele para mim. E aquilo foi muito precioso, mas com certeza, se eu tivesse deixado a carência dominar o meu coração e as minhas tomadas de decisões, eu não teria aguentado esperar pelo Renan. E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu sei que você pode estar se sentindo assim, muito carente, você não sabe nem como fazer para dominar essa carência que está no seu coração. E eu queria te dar dicas práticas para te ajudar com isso. A primeiríssima delas é: tenha um relacionamento constante com Deus. Eu sei que você está querendo um relacionamento com um rapaz ou com uma menina que vai se tornar o seu futuro cônjuge, mas você precisa pensar que se você não tiver um relacionamento constante e saudável com Deus, como que você vai ter um relacionamento constante e saudável com alguém? Então a primeira coisa é: tenha um relacionamento constante com Deus, até porque é o seu relacionamento constante com Deus
que não vai permitir que a sua carência tome conta da sua decisão de com quem você vai se casar. A segunda dica que eu te dou é, antes de se apaixonar por alguém, coloque isso diante do Senhor. Por que eu digo antes de se apaixonar? Porque eu já estive apaixonada por alguém e eu sei como que é estar apaixonada por uma pessoa que não é da vontade de Deus para mim. É muito mais difícil do que se eu tivesse só interessada por ela. Eu lembro que chegou um momento da minha vida que Deus falou assim, filha, você precisa saber a minha opinião a respeito disso, porque isso não é da minha vontade para você. E eu lembro que aquilo foi muito difícil, que eu não queria orar pedindo para que Deus cumprisse a vontade dele na minha vida. Por quê? Quando você está apaixonado, quando você já está dentro de um relacionamento, fica muito mais difícil ouvir a voz de Deus quando a voz de Deus não vai de acordo com aquilo que você quer. Então é muito melhor que, se você está só interessado por alguém, ora aí e já pergunta, Deus, é da tua vontade? Porque se não for, eu não vou dar outro passo. Mas se caso você já tenha dado outro passo, já está dentro de um relacionamento e que não tem certeza que é da vontade de Deus, se você acha que você só está aí por causa da carência, ainda dá tempo. Se você está noivo ou namorando, ainda dá tempo. Então ora a Deus e fala, Deus, essa pessoa com quem eu estou me relacionando é da sua vontade? Deus ama quando a gente está interessado na vontade dele para nós. E sabe, você não precisa fazer aquela oração fervorosa para isso. Eu lembro que a melhor coisa era o nível das minhas orações. Eu falava assim, Deus, eu tô muito carente, eu preciso da sua ajuda para não fazer besteira. Deus ama quando nós somos sinceros, quando nós somos íntegros nas nossas orações. Então ore a Deus e pergunte a opinião dele a respeito da sua vida sentimental. A terceira dica que eu tenho para você é, ouça a opinião dos seus pais e líderes, porque eles com certeza amam você e querem o melhor para você. Então se eles te dizem que eles sentem que aquela pessoa que você está gostando ou está se relacionando não é uma pessoa de Deus para você, ou que não é para você, ouça isso e tome cuidado, porque isso pode ser um grande indicativo que a sua tomada de decisão de estar gostando dessa pessoa ou envolvido em um relacionamento com essa pessoa é por causa de carência e não por causa da palavra de Deus. E para fechar esse vídeo eu queria dizer que sim, a carência é uma das coisas mais difíceis na época que se está solteiro, mas não é impossível você romper com a carência e tomar uma decisão sábia de com quem você vai se casar. Mas para isso, lembre-se, conte com a ajuda do Espírito Santo. Essa é a melhor forma, na verdade é a única forma.